CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Queremos agradecer a presença, de todos os queridos companheiros, seja fisicamente, espiritualmente, ou através também das nossas redes sociais. Que tenham todos um dia muito abençoado. Nós estamos estudando hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já terminamos, estamos novamente, na introdução. E estamos aí na parte que fala sobre a doutrina de Sócrates e Platão, os precursores do Espiritismo. Perdão. E aí eu vou pedir o item 4 da introdução, como eu falei, é precursor da ideia cristã e do espiritismo. Eu sabia que eu tinha esquecido a ideia cristã. E aí nós já estamos aqui no item 9, no Evangelho da edição CELD, é página 46. Mas quem tiver outra edição não tem problema, é só procurar na introdução, nessa parte que fala de Sócrates e Platão. Vou pedir para a companheira Dilane fazer a leitura do item 9 aí, para a gente começar, fazer a prece para começar o estudo. Se a morte fosse a dissolução integral do homem, isto seria uma grande vantagem para os maus. Após a morte, eles se livrariam, ao mesmo tempo, de seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com aqueles que lhes são próprios, somente poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Em outras palavras, isto equivale a dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, por consequência, um incentivo ao mal, que as pessoas más têm tudo a ganhar com nada, que somente aquele que se livrou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente põe diante de nós, quanto é penoso para os maus a passagem de uma vida para outra, a entrada na vida futura. O céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1. Pode fazer a prece, por favor? Agradecemos a Deus esse momento, esse amanhecer. Agradecemos a Jesus. Pedimos ajuda à espiritualidade, guia dessa casa, a sua altiva, Dona Lurdinha, as irmãs. Pedimos ajuda ao Espírito Luiz, que possamos entender o Evangelho, as palavras de Jesus. Pedimos entendimento. Pedimos a vocês, pedimos a Kardec, sua amada, pedimos por todos, nós encarnados, os desencarnados e os ouvintes que nos ouvem. Pedimos entendimento, Jesus. Em nome de Deus, iniciaremos o estudo do Evangelho dessa manhã.
Graças a Deus, louvado seja, Senhor Jesus, o teu nome, graças a Deus. Então, como a gente já vem estudando ao longo desses dias, né, nós estamos aqui estudando, Kardec colocou partes das ideias de Sócrates e Platão. Lembrando lá que eram filósofos gregos, né, que viveram antes da vinda do Cristo, que Sócrates, como Jesus, nada escreveu, mas as ideias dele eram colocadas através das aulas, né, e os seus discípulos, dentre eles o mais importante foi aí Platão, que escreveu tudo ali que ele ensinava. Então, quando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo está com a letrinha diferente para quem tem o livro, a letrinha em itálico, que é aquela letrinha assim meio deitadinha, é a parte que é a doutrina pura ali de Sócrates que Platão escreveu, né? E a parte em letrinha comum é o comentário de Kardec acerca daquela passagem de Sócrates e Platão, né? daquela ideia. Vamos lembrar, como a gente já falou aqui, está até aqui no próprio Evangelho. Sócrates viveu, né, de 470 a 399 antes de Cristo. Olha quantos anos, né, antes de Cristo, quer dizer. Então, foram espíritos designados aí pelo próprio Cristo mesmo, né, e outros que fizeram parte dessa equipe, né, que fazem ainda parte dessa equipe de cuidados com o planeta Terra, para que viesse plantando as sementes aí, vamos dizer, de certa maneira, amaciando, afofando a terra, para que quando Jesus viesse, o caminho já tivesse um pouco melhor. Claro, embora a gente saiba que, apesar disso tudo, né, muitos não aceitaram e vieram até a condenar e crucificar aí Jesus. Mas interessante ele falando aqui, né, ele está falando sobre essa questão da preparação que ele chama de alma ali, né, para depois da morte. Então ele bota ali, né, aquele que adornou sua alma não com enfeites estranhos. O que é enfeite estranho à alma ou espírito encarnado? É o quê? Tudo que é, né, o espírito, tudo que é excessivamente material, né? Porque o que é próprio do espírito é o que? O que é a parte espiritual, né? Então, somente poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Então, quem plantou o bem, quem viveu, claro que a gente tem a parte material que a gente tem que atender, a gente sabe, ninguém está falando nada contrário a isso, mas que fez o quê? Ele se preparou durante a sua encarnação. Então, se a morte fosse a dissolução integral do homem, isso seria uma grande vantagem para os maus. Então, Sócrates está colocando o quê? Falando já sobre a vida futura naquela época. Então, ele está dizendo que se a morte que morreu acabou, se isso fosse, então, para os maus seria uma vantagem, né? E aí, como é que seria a justiça de Deus perante isso tudo, né? E aí Kardec vem comentando, em outras palavras, isso equivale a dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte, o que é o materialismo? Diz que só tem essa vida, só é a vida do corpo. Não admite de hipótese alguma uma vida espiritual, uma vida futura. E seria anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, por consequência, um incentivo ao mal. Tem pessoas que pensam até hoje assim, né? Eu não quero nem saber, a vida é só uma, vou aproveitar. Né? Lê do engano. Esses são os que mais sofrem quando chega o momento fatal, né? O momento da morte. Que as pessoas mais tudo têm a ganhar com nada. Então, isso são até argumentos para a gente debater com pessoas que dizem que Deus não existe. Então, peraí, se Deus não existe, por que então fulaninho reencarnou numa situação muito difícil e o outro Beltraninho ali reencarnou numa situação tão boa, né? Então, a gente vai vendo aí as provas da justiça de Deus. As provas que existe uma justiça superior a todos nós, né? Que as pessoas mais têm tudo a ganhar com nada.
se assim fosse, mas a gente já sabe que não é assim. A gente já sabe que tudo que a gente está vivendo é fruto aí do nosso passado, de outras encarnações, ou dessa mesma encarnação, de momentos aí da nossa juventude, das escolhas erradas que nós fizemos, e etc. Né? Então, já o Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente põe diante de nós, as mensagens espirituais e tudo mais, né? Quanto é penoso para os maus a passagem de uma vida para outra, a entrada na vida futura. Aí ele indica aqui o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1, que fala sobre a intuição das penas futuras. E no próprio céu e inferno, nessa segunda parte aí, logo depois dessa parte da intuição das penas futuras, vem aquela parte que eles falam dos espíritos, da mensagem dos espíritos, né? E como a gente já viu, mostra os espíritos felizes, os espíritos suicida, espíritos vários tipos de espíritos, esqueci o nome agora, me veio à memória. Enfim, várias condições espirituais de espíritos que, após o seu desencarne, deram mensagem quando foram evocados, né? Ou deram mensagem espontaneamente lá na Sociedade Espírita de Paris, que foi o centro espírita fundado por Allan Kardec e seus amigos, ou até mesmo em outra sociedade espírita, mas que chegou ao conhecimento de Kardec. Então, a gente tem essas provas aí. Aí as pessoas falam assim, não existe vida futura não, ninguém voltou para falar nada. Voltou sim. Aí eu respondo, voltou sim, você que é mal informado, né? Alguma dúvida? Querem perguntar? Quer falar alguma coisa, Dilane? Então, vamos continuar aí. Agora, o item 10. O corpo incerto, os vestígios, bem marcado pelos cuidados que se tomou com ele, ou dos acidentes que sofreu. O mesmo ocorre com a alma. Quando ela se liberta do corpo, traz os traços evidentes do seu caráter, das suas afeições e as impressões que cada um dos atos da sua vida lhe deixou. Assim, o maior mal que pode acontecer a um homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. O meu tá ligado também. O da Dilane. Eu acho que ela tem que falar um pouco mais perto, não? Posiciona aqui o microfone dela, eu acho que é isso, que está um pouco longe. Tá bom? Continua de... Tu vês, Cálices, que nem tu nem Polos, nem Gorgias saberiam provar que se deve levar uma outra vida, que nos será útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece Eu acho. embalada, Tá ligado. Será que tá ligado ali naquele negócio? Eu acho que o cabelo dela tá ficando na frente, não é não? Então ele está falando, tu vê Cálicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias saberiam provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando formos para lá. Tá certo, pode continuar. de tantas opiniões diversas, a única que permanece embalada é a de mais vale receber que cometer uma justiça. E que, acima de todas as coisas, devemos nos dedicar não a parecer, mas a ser um homem de bem.
Sócrates na prisão. Então vamos lembrar lá que Sócrates, por ele já ser um espírito que trouxe essas ideias justamente para lançar a semente da vida futura, né? Da vida após a morte, das, vamos dizer assim, das consequências da lei de ação e reação, apesar dele não chamar desse nome, ele, por tudo isso, né, ele foi considerado um revolucionário pelos governantes da época. Por quê? Porque ele incomodou muita gente. Muita gente que vivia a vida do mundo, que vivia a vida dos prazeres materiais, que vivia aí cultivando vários deuses que tinham características humanas. Deus que castiga, Deus que manda tempestade, que se não for adorado, se não for colocar lá os sacrifícios, vai matar, vai castigar, enfim. E Sócrates veio contra tudo isso. E por essas ideias, ele foi condenado, porque disseram que ele estava desviando a mente dos jovens, né? Lembrando que naquela época, quem escolhia eram os alunos, os discípulos que escolhiam aquele mestre, né? No caso de Jesus, Jesus chamou os discípulos, porque já era uma missão muito superior. E aí, quando ele foi preso, né, ele conhecia várias pessoas importantes, e aí os discípulos foram lá. Por exemplo, o próprio Platão mesmo, ele nasceu numa família muito abastada, tinha muito dinheiro e prestígio, outros também. E aí queriam até que né, fosse apelado às autoridades, e ele não quis. Olha o que ele coloca lá. A única que permanece, quer dizer, tu vê cálices que nem tu, nem Pólux, nem Gorgias saberiam provar que se deve levar para uma outra vida que nos será útil quando formos para lá. E os próprios discípulos, ele sabia que os discípulos ainda não tinham a firmeza daquela ideia da vida espiritual, né? De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é de que mais vale receber do que cometer uma injustiça. Aí a gente lembra do Chico, né? Que ele só fica triste quando ele não fica triste quando alguém faz uma injustiça, o mal para ele. Ele fica triste quando ele fazia ou pensava, né, o mal. Embora a gente saiba que isso não acontecia, né? Que Chico era e continua sendo um bom espírito. E que acima de todas as coisas devemos nos dedicar, não a parecer, mas a ser um homem de bem. Então não adianta nada a gente querer ter aquelas falsas virtudes. Vem para a casa espírita de segunda a segunda, faço doações e mais doações, faço isso, faço aquilo, mas não consegue aplicar a lei de Deus nem dentro da própria casa espírita. Tem muita gente assim. Então a gente tem que fazer essa reflexão. Será que a gente não está sendo assim também? E com relação a essa questão da alma, da libertação, né, do corpo, a gente vê bem isso na introdução do Livro dos Espíritos também. Quem tiver em casa aí o Livro dos Espíritos, depois busque lá, releia a introdução do Livro dos Espíritos. Na verdade está aqui, né? A introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, a introdução do Livro dos Espíritos não é só introdução ao Livro dos Espíritos, é ao estudo da doutrina espírita. E no item 6, ele explica bem isso, o que é a alma, o corpo, fala sobre Deus, fala sobre perispírito, tudo um pouquinho. Então, é legal a gente dar uma relida ali. E aí, o que ele está falando aqui, né? O Sócrates está dizendo, além de falar, né, de dialogar com os discípulos dele, e ele que teve, como eu falei, essa oportunidade de ser isento da pena se ele voltasse atrás e desdissesse, entre aspas, né? E fosse contra o que ele havia dito, né? E ele disse que não faria isso. E aí, até quando a esposa dele vem interpelá-lo também, né? Eu esqueci o nome da esposa dele agora, daqui a pouco eu lembro. E ele falando que não, que ele iria sim cumprir ali o que tinha sido determinado pelos homens. Ela, poxa, mas você está sendo condenado injustamente, isso não está certo. Ela falou, mas você queria que eu fosse então condenado justamente? Quer dizer,
Ele, ser inocente aí era maior mérito para ele. E aí ela falou, mas você vai morrer. E aí ele falou para não, a morte não existe, né? Vamos dizer com essas palavras, com as palavras lá dele, mas a morte não existe, né? A alma sobrevive à morte do corpo. Então, era ali o momento dele dar o testemunho dele. Então, ele falou, ele pregou, ele ensinou, e aí, quando chegou a hora do testemunho, ele fala, não, peraí, tá bom, então vamos, né? Não, e a gente às vezes na nossa vida a gente não quer passar por nada, porque a gente foi doutrinado desde quando a gente era bebezinho, né? Até o Haroldo Dutra, ele brinca, fala que é a sociedade do analgésico, a gente não pode sentir dor nenhuma, a gente não quer sentir dor nenhuma. Claro que eu não estou falando isso radicalmente, a pessoa está com uma doença, aí está com uma dor, tudo bem, não tem problema tomar um remédio, um analgésico. O problema é você querer estar o tempo todo sendo livre desses sofrimentos, né? Vamos dizer assim, dessas dores que a gente tem que passar. E aí a gente vê aqui, a pessoa chega na casa espírita muitas vezes, completamente descontrolada, completamente desequilibrada, e a gente vai no atendimento fraterno fazer. Muitos casos são casos realmente graves. Outros casos são assim, não é desmerecer o problema do outro, mas são problemas às vezes tão superficiais, né, Adilane? E a pessoa está num desespero, numa coisa, porque não pode ser contrariado em nada, como uma criança mimada. Né? Então, tem até um ditado que diz, eu não lembro se é do Charles Spurgeon ou do C.S. Lewis, eu não lembro, é um autor inglês, que ele diz, né, Marquinhos de repente sabe, tempos difíceis fazem homens fortes. Né? E aí a gente não quer passar por nada, gente. A gente não quer passar por dificuldade. É claro que os espíritos vão auxiliar. Nós devemos pedir, sim, mas faz parte das vicissitudes da vida. Não é isso? Se eu sair aqui, se eu não prestar atenção, sair daqui conversando, olhando para o lado, tropeçar aqui, torcer o meu pé, porque eu torci meu pé, porque um espírito obsessor está me perseguindo. Não, gente, torci meu pé porque eu fiquei prestando atenção em outra coisa, em vez de prestar atenção ali na descida que tem um degrauzinho. Então, isso é para a nossa vida, né? A gente saber que tem coisas que a gente tem que passar e tem testemunhos que nós temos que dar. Não é isso? Às vezes a gente vem, estuda um tempão na casa espírita, né? Aí tem pessoas que falam assim, depois que eu comecei a estudar na casa espírita, minha vida começou a ter um monte de problema. Por que isso está acontecendo? Ué, gente, porque agora você está preparado. Porque antes, se os mesmos problemas viessem você sem estudo, sem conhecimento, sem um amparo espiritual, você sucumbiria. E agora você sabe com o estudo dessa conexão com o mundo espiritual, da paternidade divina, da lei de causa e efeito, da ação e reação, da nossa programação espiritual. E as coisas que a gente tem que passar, que tem coisas que a gente pode pedir aos espíritos, se for do nosso merecimento, se tiver um cabimento da lei, respeitando essas leis que nós comentamos, sim, a gente pode ser isentado por muito trabalho no bem, né? Porém, outras coisas não. Então, a gente vê aí, a gente lembra o caso do irmão do Chico, chamado José Xavier, né? A Gilane já conhece, em que ele foi ali, o iniciante do Centro Espírita lá com o Chico, apoiou muito o Chico, um irmão muito querido, muito amoroso, que depois de anos de trabalho, ele simplesmente tem o que hoje a gente sabe que é um AVC, ele dá um outro nome, e fica em cima de uma cama. E ele, com essa situação, porque tinha filhos pequenos, né, com essa situação, a esposa dele, também porque deu brecha a uma obsessão, enlouquece, né, fica perturbada, vai para um hospício, e quem fica cuidando dos filhos é o Chico, né, dos sobrinhos ali. E aí, quando o Chico faz aquela prece e pede, né, tem aquela reunião de Emmanuel, Meimei, né, Irmã Sheila,
Dr. Bezerra, de vários espíritos que vão a esferas superiores. Então, existe aí uma hierarquia. Nós encarnados pedimos para esses espíritos e conforme for o caso, se eles não puderem resolver no âmbito deles, eles vão solicitar a espíritos superiores. E foi feita essa reunião onde eles faziam essas orações e solicitaram permissão superior. E aí vieram com a resposta. Adivinha a resposta, para quem não conhece a história? O desencarne dele. Porque aí foi explicado para o Chico. Como ele trabalhou, se eu não me engano, foram 12 ou 14 anos no bem, né? Ele tinha sido uma encarnação anterior, uma figura que tinha feito alguns desvios da lei de Deus, e nessa encarnação ele sofreria esse AVC e ficaria paraplégico, quer dizer, sem movimentação nenhuma do pescoço para baixo em cima de uma cama. Porém, ia ficar ali vivendo assim durante 12 anos. Acho que é 12 ou 14, você me falha a memória. E o que aconteceu? Devido ao trabalho no bem que ele teve, ele conseguiu aí essa permissão de ter esse desencarne, né? Então ele, vamos dizer assim, entre aspas, ele pagou o que ele devia com o trabalho no bem. Aí nisso aí é prova lá para o Chico também, que é o pai dele, a família que... Sim, cobraram a ele. Dele. Por que você faz tanto pelos outros e agora faz pelo seu irmão? Não, e sim, a gente vê isso bem no filme, né? Que também foi prova para ele. Mas aquela história... porque a família dele, alguns familiares, no caso do pai dele, uma irmã dele, não entendiam, como a gente também não entende que muitas vezes a doença do corpo é a cura para o espírito. Aí a pessoa vem, toma o passe de cura e aí às vezes desencarna. Mas como é esse desencarne? É um desencarne tranquilo, um desencarne amparado. Aí a pessoa vem reclamar. Né? Como certa feita foram lá reclamar com o altivo, né? Como uma pessoa foi lá pedir pela mãe, o altivo, não, ela vai ficar boa. O que a pessoa achou? A mãe estava lá em câncer e estado terminal. Não, ela vai ficar curada, mas o boa era o quê? Justamente, ela expurgou, ela expiou aquelas mazelas que estavam ali no perispírito dela para o corpo espiritual. Cumpriu aquela missão, desencarnou, deixou o corpo físico, ela, espírito, estava numa situação boa. Agora, a gente, para entender isso, tem que estudar todo esse mecanismo, senão a gente fica achando que é castigo de Deus, e não existe castigo de Deus. Tudo que a gente está passando, a gente está colhendo frutos doces ou amargos de acordo com o que a gente plantou. Né? Então, a gente tem que ter aí muito cuidado com o que agora a gente está plantando para o nosso futuro. Não é isso? Então, vamos lá, vamos plantar para o nosso futuro, vamos estudar, vamos buscar saber, vamos trabalhar no bem, fazer o que a gente pode. Ah, não posso doar porque eu não tenho R$1 dentro da minha bolsa. Não tem problema, você não tem uma mente para fazer uma prece pedindo a Jesus, aos bons espíritos, para fortalecerem a casa, fortalecerem a obra social, fortalecerem aí os dirigentes materiais e espirituais, não é isso? Então, cada um pode fazer sempre alguma coisa. Então, não é desculpa, não tem R$1, mas pode fazer preces. Pode vir aqui se oferecer, vai lá na tia Sandra, lá da cozinha, estou precisando de alguma coisa, então vai lá na Eliné, Eliné, quer que ajude a varrer alguma coisa aí? Isso ninguém quer, porque acha que é um trabalho humilhante. Né? Eu lembro lá no Leon Denis, tinha uma criatura que nos encontros, ela ficava lavando o banheiro com uma roupa comumzinha, lavando o banheiro, uma irmã do Paulo Cordeiro. Posso falar que Paulo já desencarnou e ele também sabe que a gente está falando com todo amor, com todo carinho. Ela simplesmente era esposa de um embaixador, tá? Que daí nas férias dela, quando ela vinha para o encontro, acho que era de carnaval, se eu não me engano, ela ficava fazendo o quê? Lavando o banheiro. E aí, gente? Com todo amor, com todo cuidado.
em todo carinho, feliz da vida. E aí a pessoa chega aqui, não, eu só quero falar lá na tribuna, lá em cima. Mal sabe que os mais devedores estão aqui. A não ser a Dilane, que a Dilane já é espírito mais evoluído que eu, né? Querem perguntar, querem falar alguma coisa? Tem alguma pergunta aí, Marquinhos? Não. Tá. Aí lê agora o comentário que Kardec faz sobre isso que Sócrates falou, que já está bem claro, mas Kardec sempre acrescenta mais alguma coisinha. Aqui encontramos este outro ponto capital, confirmado atualmente pela experiência. O que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que ela possuía na terra. Estas máximas, mais vale receber que cometer uma injustiça, não é totalmente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime nestas palavras? Se alguém te bater em uma face, oferece-lhe também a outra. Capítulo 12, itens 7 e 8. Muito bem, esse capítulo 12 é o capítulo Amai os vossos inimigos, que nós vamos estudar. Esses itens 7 e 8 tem justamente esse título: se alguém te bater em uma face, oferece também a outra. Então é o que Kardec colocou aqui, que a gente já falou, né? A gente está sempre em posição de, vamos dizer assim, de buscar perdoar, buscar entender, mas isso não quer dizer que se entrar uma pessoa aqui, bateu, aí você fala, toma aqui, bate também, porque não, apresentar a outra face, a face do bem, a face do amor. Vamos buscar ver por que aquela criatura fez isso, né? E quando ele fala ali, né, bater, né, são as agressões, né? Tem pessoas que às vezes do nada falam coisas, né, pra gente, aí a gente tem que ver quem é aquela criatura, se aquela criatura estava sob o uso de substâncias, de álcool, de drogas. A gente tem que ver uma série de questões aí. Isso até a lei dos homens prevê também. Claro que tem que se cumprir a lei dos homens, tem que se cumprir a lei de Deus. Não é essa história de, porque Jesus falou que tem que bater, oferecer o outro lado. Então, se o cara roubou ali meu celular, muito que bem, eu vou dar. Sim, tem essa passagem, se alguém te pedir a túnica, né, leva, mas é com relação a esse sentido figurado aí. Da gente dar mais. Então, se a pessoa, a gente que já tem um estudo, a gente que já tem mais essa conexão com o plano espiritual, mostrar para aquela pessoa ali um outro lado. Vamos usar um exemplo, por exemplo, na nossa obra social, né? A gente ama todas as crianças, todas as mães, mas nós vemos ali crianças, né, que graças a Deus não são tantas, né? Que só sabem bater, pequenininha, mas só sabem bater, gritar, xingar, morder, porque é a realidade que elas vivem na casa delas. Então, o que você tem que mostrar para essa criança? Que não é assim. Mas não é gritando, não é, senta aí, fica olhando para a parede. Aquela criança não vai entender, porque ela só conhece aquela linguagem, a linguagem do grito, a linguagem da violência. Né, Adilane? Então, o que é mostrado aqui na evangelização? Por isso é tão importante a evangelização. O outro lado, o lado do amor. Não é assim. Se o coleguinha fez uma coisa que você não gostou, a gente chama, explica. Mas não é também só na obra social, não, gente. Crianças de alto poder aquisitivo que vêm aqui também aprendem. Também chegam na mesma situação, entenderam? Então, tudo a gente tem que mostrar o quê? O lado do bem. Olha, a gente pode resolver isso aqui desse outro jeito, sabe? Então, é nesse sentido que está dizendo aí. Vamos passar para outra, Diana? Sim. 11. De duas coisas, uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve se extinguir, a morte
será como uma dessas raras noites que nós passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é somente uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade é para nós ali reencontrarmos os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa morada e de distinguir como aqui aqueles que são sábios, aqueles que acreditam ser, mas não o são, mas é chegado o tempo de nos separarmos. Eu para morrer, você para viver. Sócrates aos seus juízes. Então, essa é uma fala de Sócrates quando os juízes decretam para ele a pena de morte, que ele teria que tomar lá a cicuta, aquele veneno. Então, o que ele está dizendo? O que ele está aproveitando a oportunidade que, para a maioria de nós seria uma oportunidade de desespero, de completa confusão, revolta às vezes, muitas vezes, e ele estava tranquilo, porque ele tinha certeza da vida futura, ele tinha certeza do que ele tinha feito, ele tinha certeza que ele estava isento aí de culpa. Quando ele coloca ali, pior são aqueles que são o quê? Os juízes. São os juízes. Está aqui até na internet uma outra passagem anterior a essa. Ele diz aqui, não seria vergonhoso para ele ser condenado, mas sim vergonhoso para o júri a decisão injusta. Aí completa, como a gente vê aqui, assim se despediu, já é hora de partir. Eu para morrer e vocês para viver. Quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. Quer dizer, Deus sabe de todas as coisas. Deus está vendo tudo que está acontecendo. A gente pode achar que está fazendo uma coisa escondida, mas não está. Está no livro dos Espíritos, na segunda parte, o mundo espírita ou dos espíritos. 459, a questão. Se os espíritos veem os nossos pensamentos, muito, se influenciam nas nossas ações, muito mais do que os imaginais. De ordinário, comumente são eles que vos dirigem. Aí depois, na sequência das perguntas, os espíritos veem o que nós fazemos, mesmo em segredo? Sim. Paulo de Tarso fala lá na carta aos Hebreus, na segunda carta aos Hebreus, da nuvem de testemunhas, para o bem e para o mal. Então, muitas vezes, a gente está desanimado, pensando, puxa vida, eu estou fazendo tanta coisa e não estou tendo aquele resultado, ou não estou tendo aquela aceitação. Os bons espíritos estão vendo, Jesus está vendo. É entre nós e Deus. Não precisamos da aprovação dos encarnados comuns. Nós fazemos para Deus, para Jesus. Todo o trabalho aqui realizado na casa é por amor a eles. Então, se eu recebo uma ingratidão, seja ela de um encarnado que eu assisto, dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, não esperemos nada diferente. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se a pessoa está dando aquilo ali, é porque é o máximo que ela consegue. E segue a vida. Vamos continuar o nosso trabalho, fazendo a nossa parte, respeitando a opinião contrária. Tá bom, a gente não tem que ficar falando, querendo doutrinar a nossa família, não, gente. Sabem que a gente frequenta aqui? Quer ir lá, vai lá. Nossos amigos, não vai lá, porque é muito bom. Cada um está no seu momento. Claro que se a pessoa está numa dificuldade, te dá uma abertura, você fala. Se te perguntar, você fala. Eu sempre falo assim, está me perguntando? Quer saber mesmo a minha opinião?
porque você sabe que eu sou espírita, Ah, não quero não, lá vem você com essas ideias, então tá bom. Agora, deu abertura, eu vou falar, porque eu também não posso falar mentira, não é isso? E o que ele está colocando ali, né? Ou a morte é uma destruição absoluta, ou a passagem da alma para outro lugar. Então, ele usa o raciocínio. E a gente já viu anteriormente que não tem sentido a gente morrer o corpo e acabar tudo, né? Então, a morte é somente uma mudança de morada. A passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir. Que felicidade é para nós ali reencontrarmos nossos conhecidos. Aí, lembrando que isso vai acontecer mais ou menos de acordo com os nossos atos aqui na Terra. Então, não adianta eu ter tido uma mãezinha maravilhosa que desencarnou e eu não fiz por onde, continuei levando a vida material simplesmente. Quando eu desencarnar, vou encontrar com a minha mãezinha. Lembrando lá, André Luiz ficou 8 anos no umbral, a mãezinha todo dia vê-lo lá, pedia, os benfeitores, o ministro Clarencio ia lá e ele não vinha, porque ele estava desintonizado com aquela vibração de amor, porque ele desencarnou numa situação de suicídio indireto, que foi o quê? Comida excessiva, trabalho material excessivo e uma questão de sexo também excessivo aí. Então, tudo vai ser de acordo com o nosso procedimento em vida. Então, para a gente reencontrar os nossos conhecidos, a gente tem que ver, né, que conhecidos, em que situação eles estão. Da mesma maneira que se a gente desencarnar com um pensamento em Deus, pedindo em conexão com os bons espíritos, aqueles outros que estão ali muito perturbados não vão conseguir também nos atingir. Então, não precisa ter medo da gente morrer, né? Vocês têm medo de morrer? Tem, Dilane? Vocês têm medo de morrer? Fala a verdade. Tem, né? Na verdade, aquele cuidado que a gente tem que ter, que é o do instinto de conservação, né, próprio nosso, a gente tem que se conservar, se cuidar, mas a gente já não tem mais aquele... Tem medo de ir para um umbral. A gente não tem mais, né, como diz o nosso professor José Jorge, né? Eu não... Pequenininho, baixinho. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. Aí eu quase que me escondia debaixo da cadeira quando ele falava isso na palestra, porque se ele que trabalhava de sol a sol, né, que ia divulgar a doutrina espírita no Brasil todo, numa época em que não tinha WhatsApp, que não tinha coisa, não tinha dinheiro, avião não era uma coisa muito cara, ele ia ali de ônibus, penando ali com o dinheiro dele, do bolsinho dele, de professor, divulgar o espiritismo. E traduziu tantas obras, deixou para a gente, né? E aí a gente vê se ele tinha vergonha, imagina a gente, né? Então, esse é o nosso receio, né? Aí, antigamente, quando eu comecei a estudar a questão da morte, eu ficava assim, não tenho medo de morrer, não. Eu tenho medo de deixar minha filha pequena, de não acabar de criar minha filha, né, Dilane? A gente fala isso. Mas, gente... Eu também. Você também tem. A gente, como mãe, tem, mas a gente tem que botar na cabeça o raciocínio que a gente já aprendeu. Está aqui no cérebro, daqui a pouco vai descer para o coração. Que é o seguinte, se tiver no planejamento espiritual deles, dos nossos filhos, ficarem órfãos cedo, vai ser o que vai acontecer. Se tiver no nosso planejamento a gente desencarnar com os nossos filhos pequenos, é o que vai acontecer. Mas a gente não tem aquela fé, então a gente fica com medo. Entendeu? Então, a gente tem que se trabalhando nesse sentido. Não estou falando para ninguém olhar, sair daqui, então a gente só morre quando tem que morrer e atravessar essa estrada aqui sem olhar. Não, não é isso. É a gente perder aquele pavor, entendeu? Então, aquele pavor, tá vindo aí uma nova onda do bichinho, né? Não, socorro, eu não vou sair mais não vou no centro mais não, lá posso pegar, não sei o que lá. Né? E aí fica com medo, olha lá, está no capítulo acho que é 4, lá do nosso lar, que é um capítulo que eu só fui passar a perceber depois que eu comecei a estudar de novo aqui, Casa Espírita, estudar para as palestras.
que fala sobre a questão do medo, quando eles vão se preparar para atender os espíritos que estavam lá na Segunda Guerra Mundial desencarnando. A colônia Nosso Lar, que aqui no Brasil, foi auxiliar lá na Europa, os espíritos lá para serem resgatados, serem tratados, serem cuidados. E qual é a disciplina que a Narcisa, a enfermeira, mandou o André Luiz fazer, que eles tinham que fazer? Mais importante, enfermagem e medicina, não. A disciplina contra o medo, porque o medo domina e paralisa. Então, a gente ter assim, um cuidado é uma coisa, agora a gente ter medo, quando a gente se dá conta, a gente não sai mais de casa. Tem pessoas, inclusive pessoas espíritas, que frequentavam casas espíritas sérias, que realizavam trabalhos sérios, e a gente está falando com todo amor, não está para julgar, a gente está para falar que isso pode acontecer se a gente não abrir o olho. E essas pessoas não saem mais de casa, né? Botam o lixo assim com uma vara lá de coisa. Tamanho foi o medo. Então, se encarceraram no medo, né? Então, para quem tem a consciência tranquila, como Sócrates tinha ali, para ele tranquilo, que vai morrer o corpo. Eu estou quites com a minha consciência, agora e vocês? Né? Como Joana d'Arc também lá, quando ela está sendo queimada lá no final, né? E se vira lá, isso está no livro, né, da Joana d'Arc, por ela mesma, psicografia da irmã Sidifo, aquela médium de Kardec, né, que recebeu essa psicografia quando ela tinha 14 anos, não conhecia nada da vida da Joana d'Arc, enfim. E aí, em outros livros de história também, o padre lá, que foi responsável, que sabia no fundo que ela era inocente, que ela não era nada de bruxa, e ela se virou para ele e fala: você tem a responsabilidade porque você sabe a verdade. E aí, quando ela desencarna, começa a pegar fogo, ele fica desesperado, enlouquece, né? Então, assim, se a nossa consciência está tranquila, vamos seguir em frente, né? Se a nossa consciência está tranquila, vamos caminhar, vamos continuar. Para a nossa consciência ficar tranquila, o que a gente tem que fazer? Atender aos anseios da nossa alma. Trabalho no bem, estudo, né? Conexão com o alto, mas isso a gente tem que tomar muito cuidado, conexão com o alto, porque não é para a gente ficar em certos lugares evocando espírito, não. Pô, eu vou vamos supor, vou lá no Mercadão de Madureira, um lugar que tem várias lojas, né? Gislaine conhece bem, que já trabalhou lá. É aquela muvucação. Aí eu vou ficar lá no meio do Mercadão de Madureira. Chegou a avó, eu vou evocar aqui os espíritos. Não sei o que. Quando os espíritos obsessores, né, Gislaine, verem a tua luz, vão pular em cima de você. Então a gente tem que ter cuidado. A gente vai num lugar desse, a gente tem que fazer antes de casa uma prece, pedindo, falando para o nosso anjo guardião: eu vou em tal lugar, me protege na ida e na volta. Pronto. E está lá, na medida do possível, a gente está ali fazendo o que a gente tem que fazer e vir-se embora para casa. As pessoas que trabalham lá, mesma coisa, faz uma prece antes de trabalhar, pede a Jesus. Agora, não é ficar evocando o espírito em certos locais que não, né, vai ser uma coisa meio complicada aí, né? Para quem sabe lidar com isso, tudo bem, mas a gente, né, os simples mortais espíritos aí ainda bem perfeitos, fica difícil, né? Lê aí o comentário de Kardec. Quer falar alguma coisa, Gislaine, sobre isso que a gente está comentando? Não, tá bom. Então, lê aí o que Kardec explica para a gente sobre essa passagem aí de Sócrates, sobre essa fala aí dele. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra se reencontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra que as relações que entre eles se estabeleceram continuam, de tal forma que a morte não é uma interrupção, nem uma sensação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade.
Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que Cristo daria 500 anos mais tarde, e aqueles que os Espíritos agora nos dão, não teriam falado de maneira diferente. Nisso não há nada que possa surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados tiveram conhecimento delas antes de virem encarnar na Terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seus tempos mais tarde puderam fazer parte do número daqueles que se recundaram Cristo na sua divina missão, e que eles foram escolhidos precisamente porque já compreendiam mais que os outros seus sublimes ensinamentos, e que eles podem, enfim, fazer parte atualmente do grupo de espíritos encarregados de vir ensinar as mesmas verdades aos homens. Então, o que a gente já viu, né? O que Sócrates falou, o que o Espiritismo vem mostrar, o que Jesus mostrou, está tudo em ressonância, tudo ali em equilíbrio, tudo em concordância, né? Que se Sócrates e Platão tivessem conhecido, vivido na época do Cristo, não falariam nada mais diferente do que eles já falaram. Por quê? Porque eles foram espíritos adiantados que vieram aí encarnar na Terra. Então, já tinham esse conhecimento lá da vida espiritual de quando eles estavam aí desencarnados, né? E aí eles podem vir fazer parte atualmente do grupo de espíritos encarregados de vir ensinar as mesmas verdades dos homens, desses espíritos aqui que ajudaram Kardec, não tenham dúvida, né? A gente vê aí como está colocado aqui na primeira página, na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, né, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército, né, desde que dele receberam a ordem. Então, a doutrina espírita é a terceira revelação. O Consolador prometido, está aqui no prefácio, o Espírito de Verdade falando. Então, Consolador prometido para o Jesus. Lembra lá, na última ceia, lá antes de Jesus, né, que os discípulos estavam tristinhos, porque sabiam que Jesus ia sofrer tudo aquilo, de certa maneira, né, não sabiam os detalhes, mas sabiam que Jesus estava sendo caçado. O que Jesus fala, né? Eu me vou, né? É muita morada na casa do meu pai, se assim não fosse eu já teria dito. Eu me vou para preparar-vos o lugar. Eu estou indo na frente para preparar o lugar. Mas eu pedirei ao Pai, a Deus, que envie um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo não conhece, porque não tem condição de conhecer, não quer conhecer. Não é isso? E é porque vai vir mais tarde, revelar, relembrar as coisas que eu tenho dito, que é o que o Espiritismo faz, relembrar o que Jesus falou, e ensinar outras coisas que vós não podeis compreender ainda, que tinha muita coisa que Jesus falou, que Jesus até não falou, mas que, porque os homens, os espíritos reencarnados na Terra não tinham condição ainda de compreender, né? Então, hoje o Jesus falou muito, na maioria das vezes, falou por parábolas, que são aquelas historinhas que tem um fundo ali de elementos da vivência de cada um dali. Então, ele vai falar de histórias de pastores, de senhores, de terra. Então, sempre trazendo para o ambiente das histórias de quem estava ouvindo. Mas hoje o Espiritismo não faz mais isso, porque não precisa, né? Os espíritos já estão mais amadurecidos, alguns, do que os daquela época também. Alguns, porque naquela época também tinham espíritos mais evoluídos. Então,
Quer parar por aí, Edilane? Sim. Por causa da hora, porque tem a outra aula. Então, a gente continua semana que vem. A gente para aí, vamos começar o item 12, semana que vem, na página 48, né? Sempre com o pensamento, né, em Jesus, nos bons espíritos, que nada é por acaso. Vamos estudar para a gente aprender, para a gente ter aí essa fortaleza, esse manancial, né, esses argumentos para a gente conseguir viver aí a nossa vida de uma maneira mais tranquila. Você pode fazer a prece, Edilane, por favor? Item 12 da introdução, item 12 em algarismo romano. A página 48 dessa edição aqui, que é a edição que a gente usa, é a edição CELD. Ótimo. Isso, continua na parte da doutrina de Sócrates e Platão, e semana que vem a gente vai acabar a introdução para a gente começar o capítulo 1, não vim destruir a lei, né, na outra semana. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, acima de tudo, ao amanhecer de estudos. Somos aprendizes, Jesus, e precisamos aprender mais e mais dessa doutrina dos Espíritos. Agradecemos a Kardec, o codificador. Agradecemos ao Sou Altivo, a Casa de Amor, a Dona Lurdinha, as irmãs queridas. Agradeço por todos nós encarnados, os desencarnados. Agradeço pelos ouvintes. Agradeço, Jesus, e peço a paz, a pacificação, a harmonização entre os humanos, entre as nações. Peço a Deus, acima de tudo, que olhe pelo mundo. Agradeço esse momento. Em nome de Deus, damos por encerrado o estudo dessa manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Sim, graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.